Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós vamos hoje aqui meditar na palavra de Deus. E eu já queria que você inscrevesse no nosso canal, compartilhasse as nossas orações, as nossas palavras, para que nós pudéssemos alcançar mais pessoas. E hoje, na palavra de domingo, nós vamos trazer um tema aqui que vai tirar a sua dúvida. E eu tenho certeza que o que o Espírito Santo me inspirou para esclarecer para você vai te ajudar na sua caminhada de fé, vai te ajudar a você se posicionar diante da igreja, vai te tirar a dúvida se você tem ou não tem o Espírito Santo, o que você precisa para receber o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem falado comigo esses dias, ele tem me inspirado para que eu possa levar esta palavra de conhecimento a você. Então, em nome do Senhor Jesus, eu já te peço, pegue a sua Bíblia e separe um momento aí para você meditar na palavra de Deus. Vamos orar, falar com o Pai? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ilumina os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, para que possamos juntos conhecer os mistérios do Senhor, conhecer o que o Senhor quer através da Tua Santa Palavra, que é a maior lei para as nossas vidas. Dá-nos forças para obedecer, compreender e praticar a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero trazer aqui a luz do Espírito Santo, e é uma preocupação que eu tenho, porque eu tenho percebido, e você também já deve ter percebido, você que acompanha muito aí as redes sociais, eu não sou muito de acompanhar, mas você tem percebido, e eu também vi algo nas redes sociais que me causou muita preocupação. Alguns dons do Espírito Santo estão sendo banalizados, estão sendo motivo de chacota, motivo de piadas, coisas sérias. Tem humores fazendo chacota com o dom de línguas. Tem comediantes fazendo chacota com o dom de línguas. Algo que é sagrado, algo que está na Bíblia Sagrada, algo que é inerente àquelas pessoas que se converteram. Mas a culpa de tudo isso é nossa mesmo. Porque o dom de línguas hoje, ele virou dentro de muitas igrejas mesmo, eu não tenho medo de falar, ele virou uma coisa horrível, escandaliza quem vê, quem vai a uma igreja. O dom de línguas hoje ficou motivo de disputa. Você coloca um tanto de pastores dentro de uma igreja em cima do altar e ali fica aquela disputa, quem fala mais língua, quem fala mais em línguas, ou seja, quem fala mais em línguas é quem tem mais o Espírito Santo. Então fica essa disputa, um fala, outro fala, e sem contar que entrou junto com o dom de língua as emoções. E aí a gente vê cada coisa dentro da igreja em cultos. É pastor rodopiando, é gente subindo em pilastra, é gente quebrando cadeira, é gente estribuchando, e rodopia. Então ali, quando isso é mostrado ao mundo através da internet, quem está aqui de fora, que é incrédulo, que não crê, acha que a igreja é um bando de doido, um bando de esclerosado mental. E nós estamos escandalizando algo que é de Deus, o dom de línguas, o dom do Espírito Santo. Mas por quê? Porque não há um domínio próprio. Há o dom de línguas? Sim, há o dom de línguas, eu creio e tenho o dom de línguas. Só que você que me ouve, você que frequenta o mesmo ministério que eu, você nunca viu eu falando em línguas alto ali dentro da igreja. Por quê? Porque o dom de línguas não é para se amostrar. O dom de línguas, segundo a Bíblia, é para edificação de quem fala.
Então eu uso o meu dom de línguas para edificar a mim quando estou em intimidade a sós com o Pai. Quando eu estou num quarto orando, quando eu estou no monte orando, e quando eu estou em intimidade com o Pai. Ali eu começo a orar, entro em espírito e vou orando ao Espírito, e daqui a pouco eu falo em línguas, aquela coisa consciente, com entendimento. E ali eu e o Pai, só nós, eu falo na língua dos anjos e há uma edificação para mim. Mas o que nós vemos nas igrejas são líderes que perdem às vezes o entendimento, sai fora de si e começa a falar um tanto de coisa estranha que ele escandaliza a igreja. Eu não estou falando que é errado, não estou aqui para julgar ninguém. Mas, e aí, traz uma confusão na cabeça dos membros, traz uma confusão para quem é novato na igreja, porque não tem necessidade de se ficar falando em língua dentro de igreja numa altura. Se quiser falar, fale ali. Eu falo às vezes dentro da igreja no culto, quando eu estou no Espírito, cheio do Espírito, mas eu falo baixo, para que só eu e o Pai, para que só eu e Ele sejamos edificados. Então, eu quero trazer isso aqui à tona, à luz da palavra de Deus. Para que você não fique dentro da igreja confusa. Eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. E por isso, por essa inconsciência de muitos líderes, e até líderes de renome, eles trazem essa bagunça espiritual. E por isso a nossa igreja, o dom de línguas, o dom do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o dom de línguas, está sendo banalizado, está sendo motivo de chacota. E o nosso Deus vê lá de cima e ele vai procurar a culpa está dentro das igrejas. Que na hora do culto vai falar todo mundo em língua, vira aquela bagunça. É um roda-roda, um rodopia para lá, é um subindo em coluna, é uns dando metralhadora. Que coisa horrível! Estão banalizando o dom de línguas, o dom do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Se eu tenho dom, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho domínio próprio. Então ali eu falo em línguas consciente. Eu tenho domínio do meu corpo. Só que o que acontece? Muitos líderes que até têm o Espírito Santo deixam as emoções. E aí, quando estão falando em línguas, começam aquelas músicas. Aí eles associam o dom de línguas, o Espírito Santo, à música. A música traz as emoções. E aí aflora as emoções e ele começa a rodopiar, começa a cair, começa a estribuchar. Tem muitas igrejas que parecem um centro de macumba. Rodopia para lá, rodopia para cá. Por quê? Porque a música traz as emoções. E aí ele perde a consciência. E aí ele perde o domínio próprio e as emoções tomam conta do corpo dele. E aí ele envergonha o nome de Jesus Cristo. Aí ficamos aí sendo motivo de chacotas. Humoristas fazendo chacota com dom de línguas. Podcast falando, fazendo chacota com as línguas estranhas. E a culpa é nossa. Então nós temos que rever os nossos conceitos. E com isso, às vezes, nós colocamos dúvidas na cabeça dos nossos irmãos que estão dentro da igreja buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas vamos meditar aqui à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 23. Aqui, Jesus estava falando aos seus discípulos. E em um determinado momento, Jesus disse para um questionamento de um dos seus discípulos, Judas, não Iscariotes. Então Jesus disse, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 23, melhor dizendo. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos
para ele e faremos nele morada. Então presta atenção, você que está dentro da igreja, você que já é batizada nas águas, você está com a sua vida certinha, correta, é casado, batizou nas águas, está dentro da igreja, procura fazer tudo certinho, você tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus está dentro de você. Ah, mas eu não falo em línguas. Não interessa. O dom de línguas você vai buscar na sua intimidade com Deus, mas o Espírito de Deus está dentro de você, porque o que ele está dizendo aqui? Se alguém me ama, você ama. Você ama ao ponto que você consertou sua vida. Você largou o pecado, você abandonou a prostituição, você abandonou a vida errada, você casou, você é marido de uma mulher só, você é esposa de um homem só, você guarda a palavra de Deus. Deus mandou você perdoar, você foi lá e perdoou. Deus mandou você abandonar esse pecado, você lá abandonou. Então você está limpo. E quando Deus olha para você, Ele fala o seguinte: olha, essa pessoa me ama mesmo, porque ela guarda a minha palavra. Tudo que eu mandei ela fazer na minha palavra, ela fez. Então aí você está limpa pela palavra. E aí o Pai te ama. E porque o Pai te ama, Ele vem e faz morada dentro de você. Só que Ele não veio sozinho, porque Ele está falando aqui no plural. Viemos e faremos morada nele. Então vem o Pai, vem o Espírito Santo também. Então o Espírito Santo está dentro de você. E aqui ele não falou que você tem que arrupiar. Aqui ele não falou que você tem que pular. Aqui ele não falou que você tem que rodopiar. Aqui ele não falou que você tem que falar em línguas estranhas. Ele não falou. Ele falou que vai vir e fazer morada dentro de você. Quando você ama e obedece a palavra dele. Aí ele vem e faz morada dentro de você. Então o Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa falar em línguas, não. Você não precisa rodopiar, não. Você não precisa sentir arrepios, não. Você não precisa sair de si, não. Você precisa obedecer a palavra de Deus, limpar a sua vida de toda podridão, limpar o seu ser, o seu interior de tudo que não presta, deixar ele limpo, porque aí viremos e faremos morada dentro dele. Então, você que está na igreja e a sua vida está reta e a sua vida está limpa, você se desvia do pecado, Deus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Você não precisa rodopiar, não precisa rupiar, porque isso às vezes é emoção. E Deus não é emoção. Ele fala seco aqui, ó. Se me obedece e ama, aí nós vamos fazer morada dentro de você. Pronto, e acabou. Ele está morando dentro de você. Olha para você ver como é simples as coisas de Deus. Não tem muito disse-me disse. Ah, eu preciso tocar uma música para me sentir Deus dentro de mim. Não, você não precisa sentir. Você precisa crer, obedecer a palavra dele. Que aí ele vem e faz morada dentro de você. E aí você tem o Espírito Santo. Agora, de posse do Espírito Santo, com o Espírito Santo dentro de você, aí você vai agora buscar mais intimidade com Deus. Você vai buscar os dons. Você vai buscar os frutos. E quando você busca os dons, Deus vai te dar. Você vai mergulhando na palavra dele. Você vai mergulhando na intimidade com ele. E ele vai te dando dons. E automaticamente a sua vida vai mostrando os frutos. E aí daqui a pouco você começa a buscar, a se entregar, a mergulhar. E aí, quando você menos esperar, o dom de línguas vem. E aí o dom de línguas vem, os frutos também vêm. Então tire essa dúvida da sua cabeça. Não é porque você não fala em línguas que você não tem o Espírito Santo, não. Que você não foi batizada com o Espírito Santo, não. Não é por isso, não. É se você ama e guarda a palavra dele e mantém a sua vida limpa, tanto fora quanto dentro, Deus já está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E pronto, e acabou. O falar em línguas é consequência. Agora, com o Espírito Santo dentro de mim, eu vou buscar a intimidade.
E aí, quando a gente vê em Atos, no capítulo 8, no versículo 14, vamos pegar aqui o livro de Atos, Atos 8, 14, olha o que diz aqui, ó. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram-lhe as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha aqui o que eu estou falando para você. Eles receberam a palavra, limparam as suas vidas, se batizaram no batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Quer dizer, conheceram a verdade, arrependeram-se dos seus pecados, se converteram dos seus pecados. Então eles estavam limpos, estavam prontos para receber o Espírito Santo. E então Pedro e João foram até eles e chegaram lá e viram que eles estavam limpos e impuseram-lhe as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Pronto, receberam o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. A Bíblia não fala que depois que receberam o Espírito Santo, arrupiaram, falaram em línguas, rodopiaram, saíam correndo, saltitando. Não, é simples. A palavra de Deus, pessoal, é no entendimento. É entendimento, é pura. Olha aqui, ó, impuseram-lhe as mãos e receberam o Espírito Santo. Pronto. Receberam o Espírito Santo. Aqui não diz que eles falaram em língua, não. A Bíblia está afirmando, receberam o Espírito Santo por quê? Porque eram batizados no batismo de João, ou seja, se converteram, arrependeram dos seus pecados, estavam limpos, puros por dentro e com o coração quebrantado, e por isso que receberam o Espírito Santo. Esta palavra confirma João 14, que amaram a Deus e obedeceram a palavra, e então veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo e moraram dentro deles. Está aqui, ó. É simples. Então receberam o Espírito Santo. Confere aí para você ver em Atos, o capítulo 8, no versículo 14. Então, o Senhor Jesus, Ele quer dar o Espírito Santo para todos, e Ele dá a todos. Só que o Espírito Santo, quando ele é recebido de forma não consciente, e ele expressa os dons, o candidato expressa os dons do Espírito Santo, mesmo sendo os dons de línguas de forma emocional, ele escandaliza. É por isso que está escandalizado no mundo. É por isso que está banalizado o dom de línguas. Porque o dom de línguas está sendo associado às emoções. E aí, quando as emoções afloram, o candidato, o batizado com o Espírito Santo, sai de si e dá vazão às emoções. Aí as emoções faz ele rodopiar, cair, subir em pilastra e vira aquela bagunça que você aí também já sabe. Vamos ver aqui outro versículo. Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecoste. Atos 2, procura aí. Atos 2, vamos lá. Atos 2, no versículo 6. Olha o que diz aqui no dia de Pentecoste. Não, Atos 2, 4. Vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí, lá no versículo
13 diz assim: e outros zombavam, dizendo, estão cheios de mortos. Quer dizer, no dia de Pentecostes, ali eles já receberam o Espírito Santo na sua plenitude. Ali já falaram em línguas. Só que eu quero chamar a sua atenção, quando falar em línguas, ali no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos e eles estavam sendo edificados, batizados e cheios do Espírito Santo. Só que quem estava fora se escandalizavam. Falavam que eles estavam bêbados, cheios de vinhos. Aqui no último versículo, 2,13. Zombavam deles dizendo, estão cheios de mosto. É isso que acontece. O Espírito Santo está na igreja. Só que quando ele é usado, principalmente os dons de línguas, sem moderação, sem a inteligência, sem o domínio próprio, ele causa isso aqui, ó, escândalo em quem está lá fora. Ele causa escândalo em quem está pela primeira vez. E muitos nem voltam mais na igreja, porque eles queriam lá ouvir uma palavra, mas eles veem é um bando de doido, me perdoe a expressão, um bando de gente louca, que rodopia, e ele não quer aquilo, porque ele não entende. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos escandalizar as pessoas, como está escrito aqui, ó. Aqueles que estavam lá fora, escutando eles lá, no dia de Pentecostes, zombavam deles, quer dizer, foram escandalizados. Mas ali eles receberam a plenitude do Espírito Santo. Então nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência disso, para que nós não escandalizemos o Espírito Santo e seus dons, principalmente os dons de línguas. E eu quero mostrar para você, lá em Coríntios 12, Coríntios 12, vai falar sobre a diversidade de dons. Então os dons do Espírito Santo, ele é inerente. Nós temos que ter os dons do Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios 14, me perdoe, 1 Coríntios, pega a sua Bíblia, vai falar da diversidade dos dons. Os dons de línguas é de Deus. E lá no versículo 14, ele vai falar mais aprofundado sobre os dons de línguas. Então ele diz aqui, 1 Coríntios 14, depois você lê para você entender. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ou com Paulo, olha, procurai os dons espirituais, mas com zelo, com decência, e principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Tá vendo? O dom de línguas não é para você ficar em cima do altar se mostrando que você tem o Espírito Santo, não. Não é para a igreja ficar se amostrando, não. Que todos ali estão cheios do Espírito Santo. Muitos ali estão cheios de emoções, levados pela emoção da música, do louvor. Então acham que estão cheios do Espírito Santo. Mas os frutos não aparecem na vida. Porque quando você está rodopiando ali, dizendo que está cheio do Espírito Santo, você próprio está mostrando que você não tem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque um dos dons do Espírito Santo é domínio próprio. E você não consegue dominar as suas emoções. Você não consegue dominar ali o seu corpo. Então ali próprio já está mostrando que você não tem o dom do Espírito Santo. Porque um dos dons é domínio próprio. Então aí você escandaliza, aí a igreja escandaliza o Espírito Santo e os dons de língua. Porque ele fala aqui, ó, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O dom de profetizar, o dom de falar, o dom de pregar a palavra é muito maior que o dom de línguas.
Porque a pessoa que vai na igreja, principalmente pela primeira vez, ela quer ouvir a palavra da verdade, porque é essa palavra profetizada, falada pelo servo que está ali, pelo pastor que está ali, é que vai fazer com que essa alma que está ali a primeira vez, ela seja confrontada com a vida dela, para que haja arrependimento, conversão. Então, não se profetiza, às vezes profetiza de qualquer jeito, mas aí começa o dom de línguas e aí escandaliza. É preciso profetizar, é falar a palavra da verdade, é falar a verdade sem medo, para que haja edificação, exortação e consolação. Então nós temos que falar da palavra, falar a verdade, profetizar, porque esse dom é maior do que o dom de línguas. Quando você fica falando em línguas, você está edificando só você. Você e Deus é edificado, e só Deus entende. E o irmão que está ali, e o candidato, a ovelha que está ali a primeira vez, ela não é edificada. Então você é egoísta. Você está dentro da igreja edificando só você. Com um falso Espírito Santo, um falso dom de línguas, que aí entra as emoções, e aí você, ao invés de profetizar para que haja exortação, edificação na ovelha que está ali, você faz escandalizar, você faz mostrar que o Espírito Santo é uma bagunça. Então o que ele está dizendo aqui? O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós temos que levar a palavra de Deus. É profetizar a palavra de Deus, a palavra verdadeira. O dom de língua você tem? Graças a Deus eu também tenho. Mas eu uso para minha edificação com Cristo, na minha intimidade com o Pai. Eu e Ele, porque ali edifica sou eu. E aí eu não envergonho o Senhor Jesus quando eu estou no meu ministério, congregando. Volto a repetir, quando você me vê ali na igreja, você não me vê pulando, você não me vê rodopiando, você não me vê falando em línguas numa altura que ninguém entende. Às vezes você até prejudica a pessoa que está do seu lado, porque você sai de si. Você não me vê. Eu até falo, mas é no meu cantinho, é ali baixinho, porque ali eu já estou num grau de graça tão alto que eu falo baixinho. Eu e o meu Deus ali, com domínio próprio, consciente. E aí eu me edifico e glorifico a Deus com as minhas línguas, na língua dos anjos. É assim, pessoal. É assim. E aqui em Coríntios, Paulo vai falar, olha quando ele diz aqui em Coríntios 14, no 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha isso aqui, o que Paulo está falando. Para você orar em línguas estranhas, mas não perder o seu entendimento. É o que eu estou falando. Aí você ora em línguas estranhas e perde os frutos do entendimento. Aí você sai de si, sai do domínio próprio. Olha o que ele está falando aqui. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com o entendimento. Está vendo? De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá que ocupa o lugar de indulto o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Presta atenção nisso aqui. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar nas igrejas 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Olha o que Paulo está falando aqui. Dou graças a Deus porque eu também falo em línguas.
mas os outros não é edificado, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. E ele está falando aqui, o que adianta falar em línguas se o seu próprio entendimento não entende? Aí você fala em línguas e o seu entendimento sai de si, o domínio próprio você não tem, e aí você começa aquela loucura baseado nas emoções em cima de um toque de uma música, porque a música chama as emoções, aflora as emoções, e aí você sai do Espírito e dá vazão às emoções. E aí o diabo te engana achando que você é batizado com o Espírito Santo. Mas quando a gente olha para a sua vida, nós não vemos o fruto do domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Então Paulo está falando aqui, dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Paulo fala mais língua do que vós todos. Mas olha o que ele diz. Prefiro falar 5 palavras da minha própria inteligência para instruir outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Será que você, os líderes de igreja, não lê isso aqui e não entende não, gente? Olha o conselho de Paulo. Eu prefiro falar 5 palavras, profetizar 5 palavras, mas que essas 5 palavras exorte, console e conforte a igreja, do que 10.000 palavras em línguas, que não há edificação para aqueles que estão ouvindo. Olha o conselho de Paulo. E aí, o que nós vemos é uma igreja banalizada, o dom de línguas banalizado, sendo motivo de chacotas no mundo, e os crentes sendo envergonhados, e a igreja sendo envergonhada, porque não tem consciência. Qualquer coisinha vai curar uma pessoa, vai ser ler, a pessoa está lá pregando, daqui a pouco ela começa... Aí vai curar alguém, vai entregar uma profecia, primeiro tem que dar o show de línguas. Não, pessoal, vamos ser conscientes. Se você tem o Espírito Santo, você não precisa ficar mostrando, não. Olha o que a Bíblia diz em Atos. Pedro e João iam no templo chamado Formosa, e ali à porta estava um homem coxo pedindo esmola. E esse homem pediu esmola a Pedro e João. Eles falaram, olha para nós não temos esmola, não temos dinheiro, mas o que temos te damos, levanta e anda. E o homem se levantou. Se fosse nos dias de hoje, o apóstolo, ou o pastor, ou o bispo, ou o presbítero, ou o profeta, ou a missionária, seja lá quem for, primeiro ia dar o show. Não, eles conscientes. Olha só, não temos ouro nem prata, o que temos te damos, levanta e anda. Domínio próprio, cheio do Espírito Santo, aqueles homens, levanta e anda. Uma fé racional, não uma fé emocional, não uma fé de criança, mas uma fé madura. E você precisa ter essa fé madura. Muitos pastores que a gente acha que são referências no mundo, via internet, mas parece crianças, débeis, que envergonham o nome de Cristo. Olha o que Paulo diz. Eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras para edificar, fazer se converter do pecado, o pecador, do que ficar falando 10.000 palavras em língua que não edifica. Tome cuidado. Deixa eu te fazer um questionamento aqui. Jesus Cristo, aonde fala na Bíblia que Jesus Cristo falou em línguas? Eu não vi. Então quer dizer que ele não tinha o Espírito Santo? Tinha. Mas Jesus Cristo tinha domínio próprio. Ele se dominava. Ele tinha tanto domínio próprio que quando o diabo tentou com a fome, ele disse, não, Satanás, eu não vou fazer o que você quer. O meu corpo quer comer, mas eu vou comer a hora que eu quiser, porque quem manda no meu corpo sou eu. Quem domina o meu corpo sou eu. Então ali ele rejeitou a oferta de Satanás na emoção. Então, eu quero trazer essa mensagem para você, a mensagem do alto, a mensagem edificante, e que Deus possa guardar você e iluminar o seu entendimento. Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, porque o Senhor falou aos nossos corações,
principalmente ao meu, e nos dá entendimento para compreender e praticar a tua palavra, meu Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito, nos fortalece no Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima palavra que edifica.